Será que os filhos dos casais homoafetivos vão ser homossexuais na vida adulta? Será que eles vão ter algum tipo de dificuldade ou adaptação entre os pares ou nos seus relacionamentos futuros? Meu nome é Cristiano Busso, eu sou especialista em reprodução assistida e alguns anos atrás eu fui convidado para dar uma aula que fala justo disso. A gente que trabalha com reprodução assistida, ultimamente tem tido muita procura de casais que nos procuram, casais homoafetivos, femininos e masculinos, que nos procuram para procriar. E a nossa preocupação não deve parar só na gravidez. A nossa preocupação tem que passar pelo bem-estar e pela saúde das crianças geradas por essas técnicas. Então, eu fui estudar esse tema e existe bastante publicação, não no nosso país, mas existe bastante publicação fora, que estudou como que é o desenvolvimento psicossocial dessas crianças que nasceram de pais homoafetivos, masculinos, femininos ou de mães solo. Eu encontrei alguns dados, eu trouxe esses dados para a gente debater. Então, umas coisas que chamam muita atenção entre os achados é que em famílias homossexuais femininas, as mães reportaram um relacionamento muito positivo com os seus filhos. Um dado curioso, comparado com casais heterossexuais, as mães homoafetivas beijam mais os seus filhos do que as mães de casais heterossexuais. Elas engajam mais em brincadeiras imaginativas e têm relacionamentos mais próximos com seus filhos. As mães em casais homoafetivos. As crianças seguidas até os 12 anos referem mais interações diárias com as suas mães e percebem maior disponibilidade delas do que os filhos de casais hétero. O que faz sentido, porque os filhos de casais homoafetivos têm duas mães. Ainda, os casais homoafetivos femininos compartilham os cuidados de maneira mais equitativa. Num casal hétero, tem os papéis do pai e os papéis da mãe. E num casal homoafetivo, todas as tarefas são distribuídas de maneira equitativa, pelas duas mães ou pelos dois pais, o que acaba gerando menos conflito entre o casal. Uma das origens de conflito entre casal é a briga pelas tarefas do pai ou as tarefas da mãe. E esse conflito não existe nos casais homoafetivos. Os estudos que foram realizados na Bélgica e nos Estados Unidos mostraram níveis similares de adaptação psicológica das crianças nascidas de casais homoafetivos e de casais hétero. Não há diferença entre desenvolvimento intelectual nem na sua socialização. Os filhos de casais homoafetivos são crianças menos agressivas, mais afetuosas e têm maior sensação de bem-estar. Mas eles têm uma maior reação negativa ao estresse emocional, como medo e raiva. Não há diferença na autoestima, na aceitação materna ou na aceitação de outras crianças. Um dos aspectos negativos é que crianças que crescem em família sem a figura paterna, não necessariamente porque estão numa família homoafetiva, mas não existe a figura paterna, elas são menos confiantes das suas habilidades físicas, das suas habilidades cognitivas e acadêmicas. Ou seja, a presença do pai pode sim ter uma influência na autoestima das crianças. Os filhos de casais homoafetivos não sofrem mais bullying que outras crianças, mas essas crianças reportam que o bullying com elas é por causa que eles têm duas mães ou que é por causa que eles têm dois pais, o que mostra um pouquinho de dificuldade na aceitação das outras crianças e em entender famílias diferentes das famílias delas. Isso é uma coisa que tende a mudar, porque cada vez mais a gente tem presença de famílias não convencionais na nossa comunidade. Em relação ao desenvolvimento psicossocial, é claro que ter um pai ou uma mãe homossexual ou os pais homossexuais não influencia de maneira alguma a orientação sexual de uma pessoa na vida adulta. Mas tem estudos mostrando isso, que a maioria dos filhos de casais homossexuais homoafetivos eles vão se identificar como heterossexuais na vida adulta. Tem um trabalho de uma pesquisadora chamada April Guasp, que ela tem uma vasta experiência nesse campo, e ela publicou um paper chamado Different Families, Famílias Diferentes. E eu aconselho, é um estudo bastante interessante, onde ela estudou as experiências de crianças com pais e mães homoafetivos. Eu trouxe algumas desses achados da April Guasp para contar para vocês. Quando ela perguntou para as crianças como que você se sente em relação à sua família, ela percebeu que as crianças mais novas elas não entendem bem qual que é a diferença entre pais homoafetivos e pais hétero. Então, só um pouquinho mais tarde que as crianças vão começar a entender que ela tem duas mães ou que ela tem dois pais.
Algumas crianças elas veem a sua família como especial, diferente e mais unidas do que outras famílias. E outras veem a sua família também como sendo diferente, mas esse diferente não significa ruim. As crianças também referem que a maioria dos seus companheiros não se incomoda com o fato delas terem 2 pais ou terem 2 mães, e alguns dos coleguinhas até acham bacana o fato de uma criança ter 2 pais ou 2 mães. As crianças, como eu falei, as crianças mais novas, elas não entendem bem que tem 2 pais ou 2 mães, mas elas podem questionar mais os filhos desses casais homoafetivos, perguntar por que eles não têm um pai ou por que eles não têm uma mãe. E algumas crianças podem sim ser maldosas porque não sabem o que significa casal homoafetivo. Então, na idade do bullying, esse bullying pode focar esse aspecto. As crianças dos casais homoafetivos não se incomodam com a orientação sexual dos seus pais, mas elas sim referem que elas gostariam que as outras pessoas fossem mais compreensivas em relação à situação delas. Uma coisa que ela notou nesses estudos é que os filhos dos casais homoafetivos não gostam de como a palavra gay é usada como insulto. Esses estudos foram feitos nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? Então a palavra gay lá, em alguns casos, é usada como insulto e eles não se sentem bem com isso. Eles referem que mesmo os professores, alguns professores ainda tratam a palavra gay como sendo um palavrão, como sendo algo pejorativo. Isso é algo que incomoda e machuca as crianças, né? Sentir que o fato de ser gay é ruim. Essas crianças se sentem estranhas porque elas têm que responder perguntas para as outras crianças, né, de por que a família delas é dessa maneira, e elas referem que elas gostariam que se falasse mais sobre isso na escola, que se falasse mais sobre a homossexualidade na escola, para que todo mundo entendesse a constituição familiar deles. O que esses estudos mostram? Que a gente ainda tem muito para evoluir como sociedade, para incluir esses casais e essas pessoas que têm todo o direito de procriar, e a reprodução assistida permite que isso aconteça. De qualquer maneira, os dados disponíveis na literatura mostram que essas famílias não são nem mais nem menos conflituosas, pode ser até que sejam menos conflituosas, pelo que eu falei sobre a distribuição de tarefas, e que as crianças criadas nesse ambiente familiar, elas não vão ser nem menos felizes, nem mais felizes, nem são propensas a nenhum tipo de alteração de personalidade ou desenvolvimento psicossocial. Qualquer coisa que se diga contrária a isso é puro preconceito. O material completo sobre essa pesquisa que eu fiz, o trabalho da April Guasp e as outras referências, eu vou deixar no link abaixo no vídeo.